a doença de Parkinson, quais são os principais sintomas? Eu até falei um dia desse em alguma entrevista que eu dei. Lentidão. Então, o paciente tem uma diminuição dos movimentos. Então, ele, para pegar um celular, um copo, ele se move de modo lento. Até a expressão facial dele muda, ele fica assim, ó, com a faces, que é a face em máscara. Parece uma máscara que não se move. Até o piscar dos olhos é lento. É uma coisa bem, bem curiosa. Ele fica com... Pode ter tremor, não é obrigatório. Isso é um sintoma que não é obrigatório. Pode ter tremor. E ele fica rígido. Você vai examinar o paciente, pega nos braços, nas pernas, tem uma rigidez na musculatura. Estou lembrando aqui da época que eu estava estudando isso. Tem um negócio de descerebração. Isso, tem a descerebração. Descerebração que é para baixo, né? A postura dos braços ficam estendidas. No Parkinson, né? Não, a descerebração e decorticação, aí são sintomas que afetam o tronco cerebral, em casos mais agudos. Por exemplo, o paciente sofreu um traumatismo crânioencefálico grave e teve uma compressão das estruturas cerebrais, aí em casos mais graves. Não tem uma denominação quando o movimento ele é... Isso, travado. Que é a rigidez plástica ou de roda denteada. Roda denteada, isso exatamente. E aí se assemelha a uma roda denteada. Você vai fazendo o movimento passivo, ou seja, você imprime o movimento no membro do paciente e aquela rigidez vai se desfazendo aos poucos. Exatamente. E a elástica, que é o contrário disso, para os estudantes de medicina aí, o pessoal futuro estudo de medicina, é a rigidez elástica, que é do AVC, por exemplo, que ele fica duro e volta para o mesmo lugar. Mas o parkinsonismo é isso. A doença de Parkinson é uma doença muito prevalente. Eu sempre achei que era... Todo mundo acha, eu acho, velho, que é a tremedeira. Não é. Mas não é o que se fala? Todo mundo pensa que é tremer, né, velho? Parkinson. No geral, o pessoal acha que todo Parkinson treme. Mas nem todo Parkinson é assim. Parkinson pode tremer. Pode tremer. Não é obrigatório. Tá? Mas quando tu diz que não é obrigatório, assim... Prevalência, a maioria treme ou menos? Olha, eu acho que está beirando em torno de 50%. Entendi. Tremor, com tremor e sem tremor. Que a gente até chama a forma tremulante, que treme, e a forma que não treme, que é a rígido-acinética, que é a rigidez com a cinesia, que é a diminuição do movimento. É a forma, eu acho que é a forma um pouco mais comum, talvez em torno de 60% a 40%. 60% para não tremulantes e 40% para tremulantes. É uma doença difícil de diagnosticar às vezes, viu? Às vezes e tremer tem a ver com o estágio, do tipo, se treme é porque não tem. Quando o paciente treme, ele treme desde o início, normalmente. O tremor é uma manifestação inicial, na maioria das vezes. Entendi. Ou seja, dificilmente o cara tem uma forma que não treme e vai tremer ao longo da doença. Isso não acontece, não. A gente não costuma ver, não. E o início? Parkinson é uma coisa que vai... É uma coisa mais paulatina. Meu irmão, a partir daqui eu comecei a ter Parkinson. Então, ela é uma doença, por definição, Marcelo, é uma doença neurodegenerativa. Tá? Ou seja, isso implica em quê? O que é que significa doença neurodegenerativa? É uma doença crônica, progressiva e incurável. Tem essas três características. Então, toda ela, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, a demência frontotemporal, que é aquela que foi diagnosticada recentemente agora com Bruce Willis, que é uma alteração na fala. Então, todas elas são doenças neurodegenerativas. A esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença que afeta a parte motora e causa uma fraqueza progressiva. Né, que é daquele filme, né? Isso, que é a ela, que é do Stephen Hawking, né? Hawking, tá ligado? Que o bicho fica todo... Que ele fica com a fraqueza que vai progredindo. Essa é a doença dele, é? É a ELA, a esclerose lateral amiotrófica. É a doença de Stephen Hawking. Não sabia não, que, inclusive, é um caso assim, único do mundo, né? E talvez seja um caso único, que ele começou com 20 e poucos, 30 anos e viveu a vida toda com a doença. A sobrevida ali, a média de um paciente com ela é de 4 anos, 5 anos. A maior parte dos pacientes não chega a essa idade não, sabe que ele chegou. É foda, né? Ele produziu o que o bicho produziu. Não, imagina. Dessa. Por isso que é uma história única dele, né? Teve o filme e tudo, ele é uma casa à parte.